por integridade. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Convite ao Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são aqueles no próprio reino do céu. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar, nem por um instante, que compartilhá-la envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é capaz de atacar e está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não o obstrui de modo algum. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. O Espírito Santo, que é a inspiração compartilhada, que é compartilhada por todas as mentes, induz a uma percepção na qual muitos elementos já são do reino dos céus. Aquele que a alcança, nem por um instante pode acreditar que compartilhá-la seja algo diferente de ganhar. Então, como que é essa inspiração, essa percepção a que o Espírito Santo induz? Essa inspiração, que já tem elementos do reino do céu, são de alegria, de estar presente e perceber somente o que é bom, amoroso, alegre e feliz. É a percepção da alegria, que quando compartilhamos, quem alcança essa percepção de perceber tudo com beleza, com amor e com alegria, e olhar para tudo com beleza, alegria e felicidade, quem compartilha isso com outras pessoas só tem a ganhar. Jamais vai pensar que é algo que não tenha somente a ganhar. Compartilhar o Espírito Santo só tem a ganhar. E o Espírito Santo é o Espírito da alegria. Essa percepção a que o Espírito Santo induz, ela não
engendra ainda conhecimento, mas também não a obstrui, podendo então ser o caminho para alcançarmos o conhecimento. Finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. Conduz a mente para além da cura que ela traz. Essa inspiração, que é o que inspiração é estar em espírito, estarmos no espírito, ela traz a cura às mentes. O que tem que ser curado nas mentes? A dor, o sofrimento, o medo, o conflito, a raiva, a angústia, todos esses sentimentos sem amor, eles devem ser curados. E estar no espírito e compartilhar a alegria do espírito nos conduz além da cura que o espírito, estar no espírito nos traz, porque isso vai nos curando das tristezas e dos sofrimentos e nos conduz para além, até onde está a criação. A criação é o reino, é o reino dos céus. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Nesse ponto vai acontecer um deslocamento qualitativo real. O que é esse deslocamento qualitativo? Vamos imaginar a nossa mente como se fosse prateleirinhas, várias prateleirinhas. Vamos dizer que tem umas 8 prateleirinhas. A prateleirinha mais baixa está no nível do chão, de todas as coisas que estão no chão. As pessoas costumam chamar isso, algumas, de dimensões. Essas dimensões estão na nossa mente. Então a dimensão mais baixa é o nível do chão, onde nós estamos fisicamente, onde estão todas as coisas físicas e materiais. Sucede que enquanto nós queremos ver só as coisas físicas e materiais, é só isso que nós vamos ver. À medida que nós vamos buscando, pelas compreensões que vamos obtendo, no nosso caso aqui, em um curso em milagres, embora devo dizer que não é o único, mas é um entre tantos outros cursos. No nosso caso, nós vamos alcançando com o estudo e a interpretação e compartilhando o estudo e a interpretação de um curso em milagres, mais compreensões. Nós vamos subindo de prateleirinha, a nossa mente começa a ver outras coisas. E as mesmas coisas de outra maneira. Assim, tinha uma pessoa que estava muito estressada. E um amigo dele disse: olha, eu tenho uma casa no campo, vai passar um fim de semana lá. E deu a chave para ele e ele foi, para desestressar. Ele voltou mais estressado ainda e disse: rapaz,
Lá tem tanto barulho daqueles passarinhos que ficam fazendo barulho, aquela cascatinha que fica perto da casa que fica fazendo barulho. Que coisa mais, meu Deus, que barulheira, me estressei muito mais. Outra pessoa foi lá e disse, nossa, que maravilha, o som da cascatinha, o som suave da cascatinha, o canto dos passarinhos, a chuva caindo nas folhagens das árvores, é um paraíso. Ele viu a mesma coisa, mas a mesma coisa de um modo diferente. Então ele já está na prateleirinha mais em cima. O que ele diz aqui? Que nós vamos indo e tendo compreensões e compreendendo hoje mais uma coisa e vamos entendendo mais uma coisinha e amanhã mais outra coisa e mais alguma coisinha, né? Como alguém que está minerando em busca de um tesouro, um dia acha alguma pedrinha, no outro dia acha mais uma preciosidade, no outro dia acha mais alguma coisa, tem dias que não acha nada, né? Estou fazendo analogia com as nossas reuniões, mas de repente vamos encontrar o tesouro. Porque é assim que vai acontecendo na nossa mente. E vai chegar num ponto em que vai acontecer que nós vamos perceber as mesmas coisas de uma maneira tão amorosa que vai acontecer então deslocamento qualitativo que vai nos elevar a um nível muito mais alto. Assim é irmos buscando, cada dia a gente compreende uma coisinha a mais, cada dia a gente entende mais alguma coisa, e toda vez que entendemos nós compartilhamos com todos, e todos vão alcançando juntos, até alcançarmos essa percepção de qualidade que vai nos permitir esse deslocamento qualitativo para um nível de compreensão além daquele que o Espírito Santo traz às nossas mentes com a cura que ele traz, porque ele vai trazendo a cura, vai curando, vai curando. Hoje a gente, quando eu digo a gente vai alcançando uma compreensão, quando a gente alcança uma compreensão é uma cura. Nós curamos um equívoco. Nós curamos algo que entendíamos equivocadamente. E é na mente que nós temos que curar. É a mente que nós temos que ir curando. E é ali que vai acontecer essa deslocamento qualitativo para uma compreensão além mesmo da cura que o Espírito Santo traz à mente. Por enquanto ele vai curando nossa mente de todos os equívocos, dia após dia. Quando nós fazemos uma lição, alguma coisa pode ir mudando no nosso modo de entender as coisas. E assim nós vamos nos curando. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho. A voz por Deus. A cura não é criação, é reparação. O Espírito Santo promove a cura, olhando além dela para o que eram as crianças de Deus antes que a cura fosse necessária.
e para o que serão quando tiverem sido curadas. Essa alteração da sequência temporal deveria ser bastante familiar, porque é muito similar ao deslocamento na percepção do tempo que o milagre introduz. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa. A decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou-a em tua mente. Embora possa mantê-la adormecida, não podes obliterá-la. O próprio Deus mantém a tua vontade viva, transmitindo-a a partir da sua mente para a tua, enquanto o tempo existir. O milagre em si é um reflexo dessa união da vontade entre Pai e Filho. Se você compra um celular e aí ele começa a dar defeito, ele não funciona mais direito. Aí você leva um técnico e diz: olha, meu celular ele está desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, explica tudo que está acontecendo. Diz como ele era antes. Antes ele funcionava, era rápido, não travava, respondia tudo que eu solicitava. A restauração não é criação, é restauração. O Espírito Santo e a cura que vem do Espírito Santo, ela não é criação, é restauração. Vai colocar a nossa mente no estado anterior àquele em que se fez necessário a cura. E é assim que vai estar outra vez quando a cura tiver acontecido. Como éramos antes do pecado original, da separação, amor, alegria, felicidade, paz, intensas, imensas. Como vamos ficar depois? Assim como éramos antes. Assim, a cura não é criação, é restauração. Restaura ao modo em que era antes do tempo em que a cura era necessária, ao estado original da criação, a nossa mente. Essa alteração da sequência temporal deveria ser bastante familiar, porque é muito similar ao deslocamento na percepção do tempo que o milagre introduz. Olha, isso é muito similar ao deslocamento da percepção do tempo que o milagre introduz. O milagre faz? Ele retorna ao tempo em que era antes do sofrimento, antes que a cura fosse necessária. Porque nós precisamos milagres para restaurar a nossa mente, para podermos fazer um deslocamento temporal na mente, curar o que está lá
e voltarmos ao estado original, como éramos antes, no depois. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. O que temos que curar, então? A separação, deixando que ela se vá. Como é essa separação? A partir do momento em que Adão fez o corpo de barro, está lá no livro do Gênesis, de barro é feito o corpo de Adão. E Deus lhe soprou, o sopro da vida é de Deus. O corpo de barro é do Adão. A partir do momento que você faz um corpo de barro, você começa a ver o outro como separado de você. Nos corpos, da forma como percebemos, tudo conduz a reafirmar a separação. Você está lá e eu estou aqui. Isto é meu, aquilo é teu. Tudo que se percebe separado. Nós percebemos a percepção visual e a percepção do áudio separados, mesmo vindo da mesma pessoa. Todas as percepções são separadas. O paladar, o tato, o olfato, tudo nós percebemos em separado. E claro que tudo que nós vamos perceber lá fora, nós vamos perceber separado. E aí nós não conseguimos acreditar que nossas mentes estão unidas. Quando se diz unidos, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos, irmãos em Cristo, está bem explicado que a nossa união acontece quando nós unimos Pai, Filho e Espírito Santo em Cristo. Não diz nessa oração da Igreja Católica, que é da minha formação e eu a utilizo porque ela me é familiar e é muito boa, não diz unidos nos corpos, irmãos nos corpos físicos. Não são. Mesmo na ciência, quando são dois irmãos de pai e mãe, eles dizem irmãos sanguíneos, que são do mesmo sangue. Mas não dizem que são irmãos na mente, porque cada um vê ainda o outro, mesmo o irmão, como separado. Quando se diz irmãos sanguíneos, é isso que são. Nesse nível, no nível sanguíneo. No nível da mente, nós vamos alcançar quando compreendermos que estamos todos unidos em Cristo, mas não em corpos, nas mentes. As mentes é que se unem. Vejam uma coisa interessante. Nós estamos aqui num grupo. Quando é compartilhada aqui uma compreensão, e todos compreendem e concordam com isto, logo nós unimos nossa mente naquele ponto.
as compreensões que nos separavam a respeito daquilo se foram. Assim que nós vamos aprendendo a unir as nossas mentes. Por exemplo, quando lá na Bíblia, no livro do Gênesis, diz que barro foi feito Adão, mas o sopro da vida vem de Deus, ora de barro foi feito Adão. Isso, por muito tempo, me parecia uma historinha. Então Deus pegou, fez um bonequinho de barro e soprou a vida nele. E ele saiu andando. Isso é a história do Pinóquio, né? Que o Gepeto fez um boneco de madeira, é a mesma história do Pinóquio. E ele saiu andando pelo mundo e se separou do Gepeto, porque ele se acreditou que podia andar sozinho. Da mesma forma, Adão, só que não foi Deus que fez o boneco de barro. Agora, se Adão, que segundo essa possibilidade bíblica, o corpo dele é feito de barro, barro é pó e água. Nós encontramos o barro onde? No chão. O chão é pó e água. Contém pó e água. E segundo a ciência, os corpos orgânicos iguais aos nossos, que dizem que o corpo de Adão foi feito de barro, são constituídos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A sigla de carbono é C, o símbolo, né? A letra é hidrogênio H, oxigênio O e nitrogênio N. Se a gente emendar e ler, vai dar chão. Que é chão? Vejo que a ciência concorda inteiramente com o livro do Gênesis. Os nossos corpos são feitos de barro, pó e água. A ciência diz que pó é mais ou menos 25% e água 75%. A função da ciência é nos tornar cientes daquilo que nós não conseguimos compreender. Então, como eu não conseguia compreender como o corpo de Adão é feito de barro, a ciência explicou. É pó e água, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Mas o sopro de vida é de Deus. Não, isso não foi feito pelo Adão. E Adão é o nome que se deu ao corpo, não ao sopro de Deus. E assim, as mentes foram se fragmentando e se multiplicando. Crescei e multiplicai-vos não foi uma ordem de Deus para o Adão e a Eva. Crescer e multiplicar-se foi o que foi acontecendo com Adão e Eva, que se fragmentaram. Assim, o filho é um fragmento que contém parte do pai e parte da mãe.
E o que quer dizer fragmento? Mento é mente, e frag é parte, pedaço, partícula. Assim, nós somos partes de uma única mente. E a mente, de fato, não tem como separar. Por isso que é dito que Deus só tem um filho. E que é uma única mente. Que não há como separar. Mas há como acreditar-se separados. E à medida que nós vamos nos unindo novamente, no nível da mente, nós vamos começando a lembrar da nossa origem. Assim você pega uma taça de cristal, coloca no chão, pega um tijolo e bate forte na taça, até ela virar caquinhos. Cada fragmento ou caco é parte da taça. Só que uma vez que está fragmentado, você dá um caquinho para uma pessoa dessa taça e diz: me diga o que é isso. Ela vai dizer: é um fragmento de cristal. Mas como era originalmente, não sei. E o caco também esquece. Como num quebra-cabeças, que nós vamos unindo as peças, nós vamos retornando a forma original. Quando você monta um quebra-cabeças que tem lá 3.000, 4.000, 5.000 peças, você só vai ver como é a imagem original antes dela ser fragmentada, quando estiverem todas as pecinhas. Mas vai chegando uma hora que você vai se aproximando e já dá para saber o que é. Se você começar a juntar os caquinhos da taça, e tem gente que faz isso, que trabalha com restauração, que vai juntando os caquinhos das coisas que são valiosas e preciosas, vai achando com uma lupa no microscópio e vai identificando: isso é daqui, isso é dali, vai restaurando, até nós nos lembrarmos que nós somos a taça, e não um caco separado da taça. Como nossa mente se fragmentou, nós acreditamos que somos um fragmento e nos vemos como separados. Pode-se dizer que somos um caco que esqueceu a sua origem, que, em analogia à taça, éramos uma taça. E agora ninguém mais sabe o que é. E aí a gente se pergunta: quem sou? De onde vim? Onde estou? Para onde vou? No mineirês, nos mineirinhos de quem que eu sou, de onde que eu estou, de onde que eu vim e para onde que eu vou. Essa é a questão que todas as pessoas têm. Enquanto nós não encontramos o caminho para a restauração, nós vagamos por aí, achando coisas para fazer. Ah, então hoje eu acho que eu vou lá, depois da manhã eu vou fazer isso, agora então eu vou construir alguma coisa, agora vou fazer outra, e assim nós vagamos, como se buscando um propósito, um sentido para o nada.
A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou-a em tua mente. Embora possas mantê-la adormecida, não podes obliterá-la. O próprio Deus mantém a tua vontade viva, transmitindo-a a partir da sua mente para a tua, enquanto o tempo existir. O milagre em si é um reflexo dessa união de vontade entre Pai e Filho. A vontade do Pai, no entanto, está em cada fragmento. Os cientistas dizem que em cada célula tem 144 milhões de pontos de informação genética. Então, a nossa informação genética está gravada 144 milhões de vezes em uma célula. E em cada ponto desses, tem um ponto que eles chamam de o ponto divino, que é o fóton. E que esse ninguém consegue controlar. Então, em cada célula, 144 milhões de pontos de luz, que eles vão se acendendo toda vez que você tem uma compreendi. Quando a pessoa tem uma compreensão, ela se acende. Antigamente tinha histórias em quadrinhos e tinha uma historinha que era do professor Pardal. Quando ele tinha uma ideia, acendia uma lampadinha em cima da cabeça dele, acendia uma luz. Era o gênio da lâmpada, ou lampadinha. Quando nós compreendemos alguma coisa que vai além mesmo da cura que o Espírito Santo nos proporciona, pontos de luz se acendem. Tem uma máquina que foi inventada por um russo de nome Kirlian, que se chama máquina de foto Kirlian. Ela fotografa a nossa aura, o nosso campo energético. E com essa foto dá para ver todos os pontos que estão acesos e se vê os pontos que não estão, que estão apagados. Assim, todos os pontos que se acendem, eles vão se iluminando e vão formando uma aura luminosa em torno da pessoa. Quando a pessoa fica curada ou sã, ou santa, santo. Por isso que nas imagens dos santos católicos, você vê um campo iluminado em torno deles. Em algumas imagens tem uma coroa de luz sobre a cabeça. É porque essa iluminação de que se fala, que a pessoa se ilumina, é a mesma coisa que quando a pessoa se santifica. Santificação é igual a iluminação. Então, na Igreja Católica se diz santificação, mas eles colocam essa aura luminosa em torno das imagens dos santos. E em algumas outras instituições dizem que a pessoa alcançou a iluminação. É a mesma coisa.
E é possível perceber isto? É possível perceber esse campo energético iluminado? Sim. Mas não quando a tua percepção está treinada para perceber só o que tem densidade material. Aí você não vê mais nada. Por isso que ele disse antes um pouquinho que a tua percepção vai se alterando para você ver como as coisas realmente são. Até acontecer esse deslocamento qualitativo. Mas ele vai aos pouquinhos. Porque aos pouquinhos nós vamos acendendo mais pontinhos de luz, mais pontinhos de luz e mais pontinhos de luz. E como nós vamos passar a ver as coisas físicas? Como nós vemos hoje. A imagem é a mesma. A mensagem, não. Quando você olhar para uma árvore, você vai olhar para a árvore com muito amor, como parte integrante de você. Vai mudando a nossa percepção. E tudo vai se tornando amoroso. E isso vai nos tornando felizes, alegres e contentes, e a nossa mente está em paz, está sã e curada. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Ele é o chamado para o retorno, com o qual Deus abençoou as mentes de seus filhos separados. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque, antes disso, tinha somente o que é e não teria compreendido o chamado para o pensamento certo. O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura até que toda a mente volte outra vez a criar. Vamos antecipar e vamos ler novamente. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Ele é o chamado para o retorno, com o qual Deus abençoou as mentes de seus filhos separados. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. É o chamado para o retorno. Ele está em nós. Ele está nesse ponto de luz. Milhares de vezes em cada foto, em cada célula, esperando para que nós olhemos nessa direção. Ele não interfere naquilo que fazemos, mas ele está lá. Nós podemos não ouvi-lo ou não querê-lo, mas nós não podemos nos desfazer dele, porque ele é a vontade de Deus para nós. Que a vontade de Deus para nós é a alegria e a felicidade, porque é assim que fomos criados. E o que Deus cria é para sempre, não muda. Então isso nunca vai mudar. A vontade do Pai para nós é alegria e felicidade. Se não estamos nesse estado de alegria e felicidade, é porque ainda não compreendemos
a vontade do Pai. Ainda queremos ou ouvimos outras coisas. Ainda temos medo nas nossas mentes. Assim, por isso que ele também é o Espírito Santo. E santo é igual a são, são é igual a curado, curado é igual a saudável, saúde. Então, ele é o Espírito da alegria e é o Espírito da cura. E o chamado para a cura está em nós. Está em nós. O mundo nos chama insistentemente para as coisas do mundo. Não é que sejam boas ou ruins. É que deixamos de ouvir a voz de Deus, ou a voz do Espírito Santo, que é a voz que fala através do Espírito Santo para nós. Mas o chamado do mundo é muito forte. Veja se eu convido uma pessoa, vamos participar de um curso em milagres. O convite vai para muitas pessoas. Todos são chamados. Todos são convidados. Aqueles que aceitam o convite agora, que aceitam o convite antes, é que são os escolhidos, não porque Deus os escolheu, mas porque eles escolheram antes, escolheram agora ouvir o chamado. Porque, senão, as outras possibilidades estão em todo canto. Uma festa, um barzinho, isso, aquilo, hoje não posso, amanhã não posso, amanhã tem outra coisa, depois vou fazer outra coisa, e não vem. Ainda não. Mas não se preocupem, porque todos voltam à sua origem. Isto é certeza. Não há nada ou ninguém que não vá retornar à sua origem. Então todos voltarão. Através de um curso em milagres, nós, através de outros cursos, outros, mas todos voltarão. E todos se reunirão novamente em Cristo como pecinhas da taça de cristal quebrada que vão voltando, se juntando, se juntando, se juntando e voltam. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque antes disso tinha somente o que é e não teria compreendido o chamado para o pensamento certo. A vocação da mente é retornar. Tudo busca a sua origem. Tudo está em busca da origem. Vejam os cientistas. Eles estão incansavelmente buscando a nossa origem. Então alguns dizem, não, nós viemos de uma ameba, que depois virou um camarão, que depois virou um peixe, que depois criou pernas e saiu andando. Primeiro era um macaco, depois era uma pessoa e agora somos nós. Então tem explicação para tudo. Outros dizem que foram os extraterrestres, que temos origem extraterrestre. Bom, isso é verdade.
Se o reino do céu não está na terra, não é desse mundo, então nós viemos de fora da terra. Então sim, nossa origem é extraterrestre, isso é certeza. A minha origem não é deste mundo, estou aqui de passagem. Eu vim do céu e para o céu eu retornarei. Logo, extraterrestre, ou de fora da terra. Mas alguns dizem que isso é físico, que algumas pessoas de outro planeta vieram aqui com suas naves e largaram algumas pessoas aqui para povoar esse planeta e foram embora e não voltaram mais. Hoje pela manhã tivemos um encontro com o jovem do D. E ele nos chamou, estávamos andando na praia, e ele nos chamou e disse que todo dia ele vai à praia fazer exercícios, 4 e pouco da manhã, e nós vamos para caminhar e ver o sol nascer. E ele já nos observava já há algum tempo. Hoje ele nos chamou e ele disse: olha, as pessoas que moram por aqui, elas querem ir no sol às 10 horas, 11 horas, quando está quente, mas a beleza está agora de manhã. As pessoas deviam vir ver o sol nascer. É um momento de maior beleza. Está tudo silencioso, está tudo harmonioso, tudo é tão lindo. E aí nós conversamos e dissemos: mas eu acho que as pessoas ainda querem conquistar o mundo. Então elas estão mais preocupadas em conquistar o mundo do que se lembrar do céu. E ele disse: conquistar o mundo do jeito que o mundo está, é melhor deixar para lá. Conquistar isso. Que interessante que foi esse encontro, né? Conquistar o mundo do jeito que o mundo está. E no entanto é isso que as pessoas estão querendo. E é para isso que nós somos treinados desde crianças, para conquistar o mundo. Eu achei que eu ia conquistar o mundo quando comecei a crescer. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou conquistar o mundo. Pois é. Deixa o mundo para lá. O Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação, em maiúsculo, cura, até que toda a mente volte outra vez a criar. A vocação da mente agora é curar a separação. Antes era a criação. Com a separação, a mente perdeu o poder criativo. E para substituir o poder de criar, nós inventamos a invenção. Nós tínhamos que substituir isso com alguma coisa. Então substituímos com a engenhosidade. Assim, quando perguntaram para Jesus como foi que fizeram as pirâmides, porque as pedras com que as pirâmides de Gizé no Egito foram trazidas em blocos de 5 a 10 toneladas, de uma distância de 600 quilômetros, e fisicamente isso, com os meios que se tinham, era impossível. Perguntaram como que fizeram isso.
E ele disse, se você tiver fé, e fé é poder criativo da mente, e não engenhosidade, você diz para a montanha, vai para lá, e a montanha vai. Mas hoje, para levantar um bloco de pedra de 10 toneladas, não sei se nós temos um guindaste que possibilitaria construir uma pirâmide. Os cientistas já tentaram construir uma réplica da pirâmide com blocos de pedra, não conseguiram. Não conseguiram. Com toda a engenharia e engenhosidade que nós temos, fizeram várias tentativas, mas nenhuma até agora deu certo. Assim, a vocação da mente agora é a cura. Antes era a criatividade. E quando curarmos a mente volta a ser criativa. Uma vez, as estrelas no céu, na sua perfeição, eram filhos de Deus. E se acharam muito monótono o céu. Elas tinham tudo. Elas recebiam tudo. E ficaram muito curiosas para poder dar uma chegadinha aqui nesse planetinha azul na Terra. E elas fizeram um conclave lá, um concílio lá, uma reunião, e foram pedir para Deus, para que o Pai deixasse elas virem, conhecer a vida desse povo aqui na Terra. E ele disse, não, vocês já têm perfeição, vocês já têm tudo, vocês estão aqui comigo, nós somos uma só mente, e não falta nada a vocês, tudo aqui é perfeito, de primeira qualidade. Lá as pessoas passando falta, tem dificuldade, tem morte, tem guerra, tem miséria. Não, mas a gente quer, porque a gente quer, porque quer. Tá bom, vai, né? O filho vai insistindo, às vezes o pai permite, né? Para o filho conhecer. Então, mas tem uma condição. Deus falou, tá bom? Qual a condição? Vão todas juntas e vão retornar todas juntas. Se assim não for, não, nada feito. Não, tá bom, a gente vai e tal, né? Filho sempre acaba dizendo que vai cumprir, né? Aquele acordo. E elas vieram. E elas começaram a ver a Ucrânia toda arrebentada, a zona Gaza, foram vendo as pessoas nas filas dos hospitais, foram vendo a fome, as dificuldades, a violência, as crianças desamparadas, foram vendo todas essas coisas e foram ficando aterrorizadas. E até que se disfarçaram, né? Elas se disfarçaram de luzinha lá no hospital, luzinha lá no orfanato, lá no asilo, lá nos lugares, né? Na cidade e tal. Tá bom. Então ficou combinado de que quando chegasse o momento da volta, elas se encontrariam em tal lugar e elas retornariam para o paraíso, né? E bom, chega esse momento. Então foi contando lá, fulana, tava todo mundo lá, faltava uma. E, meu Deus
pergunta de como é que nós vamos fazer agora para nos apresentar com o Pai. Porque a gente está descobrindo o acordo. Ele não vai receber a gente, ele falou que tem que voltar todo mundo junto. E procurar, mandar mensagem, mandar e-mail aí, mandar coisa, ligar no WhatsApp, e nada. E chegou numa situação de que ela não aparecia mesmo. Não aparecia. Ela se tornar, vamos lá, vamos falar com o pai, porque como é que a gente faz? Aí voltou lá. Voltou lá, chegou, o pai perguntou e elas não souberam responder. Mas ele, na sua infinita sabedoria, já sabia que o que aconteceu Linha, que não voltou, é que ela é tão sensibilizada, condorida e cheia de amor pelas pessoas aqui na Terra, ela explodiu em amor, em luz, e entrou dentro de cada um de nós. E sempre que cada um de nós lembra do amor, lembra dessa união, da perfeição que o Pai nos criou e faz, se volta a fazer o bem, é essa estrelinha que pulsa dentro de nós. Estendo a todos a bênção de Deus, para que possamos compartilhar a paz e a alegria do Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.